Olá pessoal, aqui é o Edson Stoy. Hoje iremos falar das equações e inequações do segundo grau, do módulo Resolve problemas econômicos simples da vida pessoal e da comunidade. Este módulo tem 3 resultados de aprendizagem e este resultado de aprendizagem é o segundo do módulo, que é composto por seus critérios de desempenho. Durante as aulas, nós estaremos a falar dos critérios de desempenho deste resultado de aprendizagem. Para quem não entende acerca de critérios de desempenho, resultado da aprendizagem e outros conceitos que estão relacionados ao ensino modular, deixa aí no comentário se quer que eu grave um vídeo a falar do ensino modular, as diferenças do ensino modular com o ensino clássico, as vantagens e desvantagens. Deixa aí no vídeo que eu gravo explicando o que é isso, fazendo conhecer um pouco do que é isso de ensino baseado em competência. Indo concretamente à aula, hoje iremos falar de equações quadráticas, ou equações do segundo grau. O que é isso de uma equação quadrática? Quando temos um polinômio cujo o maior termo é elevado a 2, a esse polinômio designa-se polinômio ou equação do segundo grau, ou a famosa equação quadrática. E é designada, escrita usando esta fórmula: ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. A isto nós chamamos de equação quadrática. Mas atenção, existem alguns aspectos que nós devemos tomar em consideração, uma vez que a equação quadrática é avaliada a partir do maior termo, e o maior termo deve ter o expoente elevado a 2. Só assim nós dissemos que isto é uma equação quadrática. Então, existem alguns aspectos que nós devemos considerar ao escrever uma equação quadrática. Aspecto número 1. O valor de A sempre deve ser diferente de zero. Este valor sempre deve ser diferente de zero. Por quê? Porque se for igual a zero, ele vai anular este termo e passamos a não ter uma equação quadrática, mas sim passamos a ter um outro tipo de equação que nós abordamos nos vídeos anteriores. Então, o valor de A deve ser sempre diferente de zero. E o valor de A, B e C devem pertencer ao conjunto de números reais. Ok? Tome em consideração isso. Cá embaixo trago alguns exemplos de como são representadas as equações quadráticas nos exercícios ou na forma real. Temos aqui o primeiro caso, que temos uma equação quadrática, que é 5x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero. Aqui embaixo eu mostro quais são os valores dos coeficientes A, B e C. A propósito, há uma confusão que os estudantes têm feito, porque não sabem distinguir o que é coeficiente de incógnita. Reparem, nas letras A, B, C, a essas letras nós chamamos de coeficientes, porque numa equação esses valores serão dados. Agora, a letra X nós designamos de incógnita, porque é esse valor que nós estamos à procura. Ok? Então, sempre que nós temos uma equação quadrática, é sempre bom, é aconselhável para quem não tem domínio, extrair os coeficientes da equação, valor de A, B, C, respectivamente. Neste segundo retângulo, temos outros exemplos de como é que são representadas as equações quadráticas. Aqui temos a equação 4x ao quadrado menos 16 igual a zero. É uma equação quadrática, embora não tenha todos os seus coeficientes completos, mas é uma equação quadrática. 2x elevado a 2 é uma equação igual a zero, é uma equação quadrática. 16x elevado a 2 menos 4x igual a zero também é uma equação quadrática. Veja só, de todas essas equações, o que nós temos de comum é o primeiro termo, cujo a incógnita tem o expoente 2. Se formos a ver nesta equação, este primeiro termo
tem o expoente elevado a 2 e é o que me diz que essa equação é uma equação quadrática. Veja essa equação, este primeiro termo tem o expoente, tem a incógnita com o expoente elevado a 2, o que me diz que isso é uma equação quadrática. Veja aqui, embora não tenha os outros termos, mas tenho o termo necessário para eu designar isto uma equação quadrática. A incógnita está elevada a 2. Aqui também nós temos este termo, cuja incógnita está elevada a 2. Daí que eu disse que isso é uma equação quadrática. Para essas duas formas de apresentação, nós designamos a esta primeira, cujo tem todos os termos de equação quadrática completa. Completa por quê? Porque todos os termos da equação são apresentados. E a segunda parte nós designamos equação quadrática incompleta. Por quê? Porque faltam alguns termos da equação. Neste primeiro caso, se nós formos a ver, falta o coeficiente b. Daí que na extração de dados designamos a igual a 4, b igual a 0, porque não temos o valor de b aqui. E c igual a menos 16, está apresentado. E assim sucessivamente para o resto das equações. Nota, independentemente da forma como é apresentada a equação quadrática, se está na forma completa ou incompleta, o procedimento de resolução é sempre o mesmo. Veja, o objetivo de uma equação quadrática é determinarmos qual é o valor de x, deste x, que anula a nossa equação. E para determinarmos o valor da nossa incógnita, podemos usar o que nós chamamos da fórmula resolvente. Essa fórmula, senhores, é eficaz para a resolução de toda equação quadrática. Qualquer que seja a equação quadrática, quer ela esteja apresentada na forma completa ou incompleta, usando esta fórmula é possível determinarmos o que nós chamamos das nossas incógnitas, dos nossos x. E por vezes esta forma, muitas das vezes eu tenho visto, essa forma é fragmentada em duas partes. A primeira, que é o delta, colocamos a fórmula de delta, e a segunda, que é a forma onde nós achamos as nossas raízes, o nosso x1 e o nosso x2. Eu sempre aconselho que o estudante use essa abordagem, que primeiro calcula o delta para depois achar o valor do x, pois alguns estudantes, quando correm para substituir os dados aqui, acabam se confusionando com os cálculos. Mas para quem tem mais domínio dos cálculos, da matemática, da aritmética, pode logo substituir os valores correspondentes a essas variáveis, a esses coeficientes, e achar o valor de x. Mas para quem ainda não tem domínio, aconselha-se sempre a passar de delta e depois é que nós vamos achar o valor do x. Bom, nesta aula nós iremos considerar esta abordagem. Embora tudo é a mesma coisa, mas eu acredito que para os estudantes mais leigos no assunto, possam entender a matéria desta maneira. Bom, para nós termos o valor da incógnita do x, nesse caso, que possa anular a nossa equação, é preciso nós calcularmos o valor do nosso delta para posterior calcular o valor do nosso x, de modo que descobramos qual é esse x que anula a nossa equação. No cálculo do delta, existem alguns aspectos a considerar. Caso o delta seja maior que zero, diz-se que a equação terá duas raízes reais e distintas. O que é isso? Se o valor de delta, se quando formos a calcular o valor de delta, acharmos um valor maior que zero, o delta, o valor, já nos diz a priori que existe um x que, colocado na nossa equação, possa anular a nossa equação. Existe uma incógnita assim. E essas incógnitas, esse x, essas raízes,
são diferentes umas das outras. O segundo aspecto diz: se o delta for menor que zero, a equação não apresentará raízes reais. Para nosso nível, não apresentará raízes reais, ou seja, não tem solução, em outras palavras, para este nível. E o terceiro aspecto a considerar: se o delta for igual a zero, a equação apresentará somente uma raiz. O que isto quer dizer? Que se o delta for igual a zero, a nossa solução só será uma e única, só será um valor e único. O que é isso de raiz? Uma raiz da equação, em outras palavras, em palavras mais vulgares, tem-se dito que x1 e x2 são os valores que anulam a nossa equação. São as nossas ditas incógnitas, o x1 e o x2. Espero que isso fique claro, porque há estudantes que quando você fala de raiz da equação já não sabem o que calcular, mas quando você diz calcula x1 e x2, a pessoa já sabe o que calcular, mas quando você diz calcula as raízes da equação, a pessoa não entende o que deve fazer. Okay? Então, raízes incógnitas da equação é a mesma coisa que dizer x1 e x2. Espero que tenham registrado isso nos vossos cadernos. Então, como resolver essas equações quadradas? Quando é dada uma equação quadrada, quais são os passos que deve seguir para resolver essa equação quadrada? Eu trago aqui alguns passos. O primeiro passo é identificar os valores dos coeficientes a, b e c. O segundo passo, calcular o valor de delta e considerar aqueles cenários listados que tem a ver com o delta, se o delta é maior que zero, se o delta é igual a zero, se o delta é menor que zero, o que se faz. E o terceiro passo, calcular as raízes. Raízes o que são? Novamente, raízes x1, x2. São os valores que anulam a nossa equação, porque o objetivo mesmo é achar um x que anula a equação. Então, em gesto de demonstração, eu trago aqui um pequeno exercício, que nós vamos aplicar aqueles passos vistos. O primeiro passo dizia identificar os valores dos coeficientes A, B e C. Nós já sabemos o que são coeficientes. Então, olhando para esta equação, já dá para ver que o coeficiente do A é 2, B menos 3, C igual a menos 5. Vamos para o segundo passo. Já extraímos os coeficientes da equação. Agora vamos para o segundo passo. Segundo passo, calcular o valor do delta. Como é que calcula-se o valor de delta? Usa-se a fórmula. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. De seguida, o que nós vamos fazer? Já que nós já extraímos os coeficientes, vamos substituir os coeficientes na fórmula. Onde vem b, colocamos o valor de b. Onde vem a, colocamos o valor de a. Onde vem c, colocamos o valor de c. E teremos isto. Porque b é igual a menos 3, nós temos aqui menos 3 elevado a 2. Menos 4 vezes o menos 5 vezes o 2. Já ia me esquecendo de alguma coisa. Na fórmula, não vem b entre parênteses, mas sim vem valor de b elevado a 2. Aqui é onde muitos estudantes metem água, muita água. Por quê? Porque quando o valor do b é positivo, eles conseguem substituir e elevam com o expoente 2, sem nenhum problema. É possível, faz-se, dá certo. Mas quando o valor de b é negativo, os estudantes se perdem, não colocam o parênteses, colocam menos 3 elevado a 2 sem parênteses. Senhores, quando coloca-se assim, você assume, em outras palavras, que o menos não faz parte da elevação do 2. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o expoente 2 só está elevando o 3, caso não tenha parênteses. Desta maneira, você está a especificar que o valor de b é menos 3. E por que menos 3? O menos 3 todo ele deve ser elevado a 2. Ok? Espero que tenham entendido, estudantes. Caso o valor de b seja negativo,
Melhor colocar parênteses e elevar a 2. O menos 4 é da fórmula. E aqui vem o menos 5. Não, formador. Porque na fórmula vem vezes 4 vezes A. E o valor de A é 2. E aqui tem menos 5. Está entre parênteses. Como isso, formador? Entenda, senhor. A multiplicação goza da propriedade comutativa. O A poderia estar deste lado, antes do C, como poderia estar depois do C. Então, o que se faz? Como a multiplicação goza da propriedade comutativa, a inversão da posição do valor de A, de C e do 4 não vai alterar com o resultado que nós pretendemos alcançar. Então, colocando esses valores, nós temos o delta igual a 49. Então, depois vamos àqueles critérios de comparação do delta. Lembram que os critérios de comparação do delta? Quando nós dizíamos o delta é maior que zero, o que se faz? O delta é igual a zero, o que se faz? O delta é menor que zero, o que se faz? Neste caso, o valor de delta é 49. Agora, o que eu digo? 49 é maior que zero? Questiono. Sim, 49 de fato é maior que zero. Então, quando nós temos um valor de delta maior que zero, assume-se que a nossa equação tem raízes. Essas raízes são reais, ou seja, a nossa equação tem sim um valor real que anula a mesma. Temos o valor do x1 e do x2. E o x1 e o x2 são valores diferentes, senhores. São valores diferentes. Por quê? Porque o delta é maior que zero. Se o delta fosse igual a zero, tanto o x1 como o x2 teriam o mesmo valor. Daí que disse, quando o delta é igual a zero, nós só temos uma única solução. Agora, quando delta é menor que zero, não temos raiz, não temos solução. Então, a nossa equação para por aí. Neste caso, nós ainda temos que desenvolver a equação, porque o nosso delta é maior que zero. Então, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo diz calcular as raízes, que é o x1 e o x2. E nós já temos a fórmula que diz, para calcularmos o x, vamos dizer menos b mais ou menos raiz de delta, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Então, temos o x1 e o x2. Veja, a diferença dessas duas expressões está no sinal do meio, né? Este sinal foi fragmentado para esta expressão e o sinal de menos foi para esta expressão. Então, calculando esta expressão, eu vou ter um x1 igual a 5 sobre 2. E calculando o x2, calculando essa expressão, vou ter um x2 igual a menos 1. E desta forma eu posso dizer que já calculei as raízes da equação, que o x1 é igual a 5 sobre 2 e o x2 é igual a menos 1 sobre 2. Agora, como saberei se as minhas raízes estão corretas? Se a minha solução é efetivamente essa? Fácil, senhores. É só levar cada raiz, ou seja, primeiro leva o x1, o valor de x1, que é 5 sobre 2, substitui onde vem o x e calcula a expressão e vê se isso vai realmente dar igual a zero. Se der igual a zero, significa que a raiz está correta, que a solução está correta. Caso contrário, a solução está errada. Então, em algum ponto, o estudante tenha se equivocado. 2. Leva-os o x2 também, de seguida, substitui, levas o menos 1, substitui, onde vem o x ao quadrado, colocas menos 1, onde vem o x, coloca menos 1 e calcula para ver se isso vai dar 0. Caso der 0, significa que a solução está correta. Caso contrário, significa que algum ponto tenha escapado nos cálculos. Então, sobre equações quadráticas, meus senhores, é tudo. Muito obrigado pela vossa
atenção, esperem o próximo vídeo, que nós iremos abordar acerca de funções quadráticas e resolvam os exercícios que estão na descrição. Qualquer dúvida, podem apresentar no campo dos comentários, podem entrar em contato comigo através do meu e-mail que está também na descrição. E não esqueça, pessoal, de colocar aquele like, pois nos ajuda, e subscreva-se no nosso canal. Já ia me esquecendo. Subscreva-se no nosso canal, coloca aquele like gostoso que nos ajuda, e compartilhe o vídeo para os demais colegas. Não tenha receio de compartilhar para os colegas que estão no ensino clássico ou no ensino modular, pois o tema, quando fala-se de equações quadráticas, não tem distinção de que tipo de sistema de ensino está -se a aplicar. Equações quadráticas, matemática exata e válida para todos os campos. Então, não se esqueça de colocar aquele like, subscreva-se no nosso canal, que dia após dia nós estaremos lá lançando vídeos, estaremos explicando mais coisas, e também pode sugerir mais coisas que nós podemos fazer no nosso canal. Não esqueça, compartilhe o vídeo, coloque o seu like e baixe os exercícios, resolva porque estarei vendo. Obrigado, até a próxima. Cane Mambo!